Olá pessoal, vamos começar mais um podcast aqui na cidade de Baiti, a cidade rainha das colinas. O intuito deste podcast é eternizar bons momentos, falar sobre lutas, conquistas, desafios, superações, trajetória e dar oportunidade para as pessoas contar um pouquinho da sua história. Hoje a gente está com uma profissional aqui da pedagogia, uma professora, ela que veio falar sobre a sua missão. Inclusive, além de professora, agora ela é candidata a vereadora desse lindo município de Baiti. E nós damos a oportunidade para as pessoas virem aqui falar sua voz. Damos voz às pessoas. Muito prazer, seja bem-vinda, professora. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Sair do conforto do seu lar, né? Você devia estar descansando, que apesar de aposentada meio período, ainda está trabalhando meio período com nossos anjinhos e vim aqui oferecer esse conhecimento para a gente falar sobre coisas importantes. Obrigado por estar presente. Eu que agradeço o convite, Sérgio. Vim aqui apresentar, né, a minha história, que muitas pessoas, para os teus, teus colaboradores, conhecerem a minha história. Eu sou a professora Tânia Constantino, nascida e criada em Baiti, de uma família daqui de Baiti. Meu pai era dono de um ferro velho, muito conhecido, o baiano do ferro velho, falecido já há 20 anos, né, e de Salvino Maria de Jesus. Sou casada, tenho 3 filhos, 2 netos, casado com o Valério, que hoje me acompanha, né, aqui no podcast. Faz 32 anos que eu sou professora, exerço minha função na Escola José Gonçalves Dias. Lá fui alfabetizada e logo depois de muitos anos, voltei a ser professora nessa escola e fui diretora, pedagoga, né? Com a minha aposentadoria, me retornei à sala de aula e hoje eu dou aula agora estou de licença, né, para a campanha, mas eu sou professora de um quinto ano, de 2 quintos anos, lá nesta mesma escola. Que, né, diga-se de passagem, quero mandar os parabéns para todas as escolas do município, que aumentaram com o seu trabalho, aumentaram o IDEB do município. Isso aí é um grande ganho para o município, que eleva o nome do município. E esses profissionais de educação, tanto professores, né, como todos os outros profissionais da educação, serventes, né, secretários e a parte que trabalha ali junto com os alunos, são merecedores dessa nota, né? Então, o município hoje está com o IDEB de 68, né? Graças a esse trabalho em conjunto de todos da educação, todos os profissionais da educação, e a Escola José Gonçalves Dias com o IDEB de 71, né, sendo o terceiro do núcleo do município. Professora, o que significa o IDEB? 68 para 71, o que significa isso na prática para as pessoas que não sabem o que significa? Para as pessoas que não. É uma avaliação externa, né, que todos os municípios têm do governo federal, que são provas do SAEB, que é aplicado nos alunos do 5º ano. Então, eles fazem todo o percurso, né, da educação básica, e no 5º ano eles passam por uma avaliação para ver o nível de aprendizagem dessas crianças. Quem, né? faz essa avaliação são os professores ou pessoas de fora? Não, são profissionais externos também. Todos os profissionais que vêm aplicar essas provas são profissionais externos, né, do próprio núcleo de educação do município, eles que aplicam essas provas. Mas são avaliações que vêm do governo federal. Então, todos os anos ímpares são aplicadas essas provas no 5º ano, no 9º ano e no 3º ano do ensino médio, para ver como que está o nível desses alunos, né? Por exemplo, se tem um aluno que foi bem quando ele estava no 5º ano, eles querem ver se percorreram com a mesma aprendizagem até o 9º ano e depois assim até o 3º ano. Então é uma forma do governo avaliar a educação no Brasil, né? Fazer uma avaliação da educação nacional. E daí são feitos por municípios, estados, né? E aí chegam a esses valores, essas notas, né? Tem várias questões para se somarem a essa nota. Um é o desempenho, né, na parte de alfabetização desses alunos, né, na parte de língua portuguesa e matemática, e outros fatores também em relação a nível idade, defasagem de idade do aluno, né? Então, tem vários aspectos que esse eleva. Né? Por exemplo, as verbas para os municípios a partir desse ano de 2023, os municípios que tiveram uma nota maior do IDEB, eles também vão receber um valor de complementação, né, para a educação. Né, que é o proporcional ao aumento? Uns 2%, depende dos valores que vêm. A gente não sabe exatamente o valor, porque o município esse ano ficou fora por algumas questões que não alcançaram. Mas a partir do ano que vem, provavelmente vão entrar, né, nesses valores para poder ter a complementação para a educação.
Então, tudo isso o município acaba ganhando, né? Tudo isso o município arrecada para o município ganhos para a educação. Então, assim, a gente é orgulhoso de saber que a educação está evoluindo, né? Diante de tudo que nós, profissionais da educação, estamos passando, né? Durante esses 8 anos de governo de desvalorização ao piso nacional e aplicação no nosso plano de cargos e salário. Tá. Então a gente já começou com o nosso podcast. Como assim? 8 anos aí sem valorização? O que está acontecendo? É assim, como eu sou do segmento da educação, e quando eu me coloquei à disposição para os professores o meu nome como candidata a vereadora, foi justamente para levar a minha voz de defesa, como faço a mesma defesa que eu faço na educação, eu quero fazer para todo mundo, né? E eu sei que isso eu consigo fazer. Nós, professores, temos o piso nacional da educação, que todo ano, né, tem um governo federal faz um cálculo e ele ou reajusta o piso ou mantém o piso, né, como aconteceu na época da pandemia, que se manteve a porcentagem, e esse é um piso nacional, né? O piso nacional do magistério nada mais é que é o salário mínimo do professor. Então, nenhum professor pode ganhar menos que esse piso nacional. E esse piso geralmente é pago para os iniciantes, porque a gente tem um plano de cargos e salário, e que esse piso é a base, né? E que conforme você vai evoluindo, tendo anos de trabalho, você vai tendo, você vai elevando, né? Você como vai se fosse um elevando, anuênio. como se fosse, o nosso é de 2 em 2 anos, mas é assim, o biênio. Como se fosse uma porcentagem. Você tem graduação, é tantos por cento. Fez um curso, especialização. Você vai tendo. Então, assim, a gente teve até 2017 essa valorização e depois não mais. Né? Pagou-se o piso até 2021 e depois também não mais pagou piso para nenhum profissional que estava no início de planos de cargos, né? E salário. Então, assim, isso aí deixou os professores muito descontentes, mas em nenhum momento desacreditado na profissão dele de professor. Tanto é que trabalharam muito bem e elevaram também o município, né, o nome do município, com essa nota do IDEB deste ano de 2024, mas que a gente fez prova em 2023. Né? Então, a educação não parou de trabalhar pela falta de valorização dos profissionais em respeito. Lógico que todo mundo é comprometido com o seu trabalho, né? Nós temos vidas. Né? Eu sempre digo assim que a educação ela não mata de hoje para amanhã, mas ela mata aos poucos. Então, a educação ela é primordial. Tanto a educação como a saúde, elas são primordiais no município. Todas as leis que você vai ver, tudo que vai se cortar. Quando chegou a pandemia, a primeira coisa que prevaleceu foi a educação e saúde. Né? Então, não foi cortada nenhuma verba, nem de educação, nem de saúde, porque era primordial para esse momento também, mesmo na época de pandemia. Então, a educação ela é muito ampla. Né? As pessoas acreditam que a educação é só professor, aluno, escola, espaço físico. Não, a educação é muito maior do que isso. Né? A educação, ali na escola você vê a saúde do município, ali você vê a infraestrutura onde essas crianças moram, ali você vê o transporte, as estradas, como que está, né, a merenda, como que essas crianças são assistidas pela assistência social em relação a se falta, se está sendo atendida, se não está sendo atendida. Então, assim, o chão da escola mostra muito para a gente como o município está. Até o futuro, nossa. Até o futuro. Então, isso me fez ver que realmente a minha voz ali no nosso meio, ela ecoa. Mas se eu estiver lá na Câmara de Vereadores, vai ser muito maior. Né? A minha voz, a mesma voz que eu uso lá para defender a educação, eu vou estar para defender todos os outros setores. Porque eu não penso que a educação em si é o único problema que o município tem. Né? As pessoas falam, nossa, mas é só a educação? Eu falei, não é só a educação. Mas se eu consigo fazer a diferença na educação, eu também vou conseguir fazer a diferença para a população. Né? Eu acho que nós temos que ter voz. E essa voz tem que ser ouvida. E essa voz, para ser ouvida, ela tem que ser firme e ela tem que estar dentro do que é real. Né? Eu sempre digo assim, eu penso para falar, eu penso para expressar algo em relação à educação, né? Exclusivo, por quê? Porque a gente tem que ler, a gente tem que entender e a gente não pode falar coisas que depois você tem que voltar atrás. Né? Então, assim, essa é a bandeira que eu levantei para seguir em frente e para correr nessa caminhada aí para ser vereadora do município de Baiti.
Professor, eu não sei se você vai saber, uma pergunta talvez pode ser um pouco... Talvez você não saiba, não tem problema. 25% do orçamento da prefeitura é para a educação. Para educação. Esses 25% inclui, nesses 25%, o salário dos professores ou o salário dos professores é por fora? O governo federal faz repasse por fora. A gente fala que é o repasse do Fundeb, né? É um repasse, que é o fundo, né, que repassa a verba para o município fazer o pagamento dos profissionais da educação. Então, daí ele tem 70% desse valor que vem do Fundeb para pagar os profissionais de educação e 30% para fazer as demais despesas, que seja com transporte, né, ou outras demandas. Mas que ele também pode usar os 100% do Fundeb para fazer o pagamento dos profissionais da educação. É mínimo 70%, não é o máximo, é o mínimo. Então, se o município não está conseguindo, com esse mínimo, fazer algo, ele pode usar os 100%. Se ele acredita que esse valor não corresponde à despesa que ele tem que fazer um pedido de complementação de valores para que ele possa receber e fazer esses pagamentos necessários. Quanto ao 25%, ele também tem que ser aplicado na educação, e na educação básica. Porque a gente fala assim, a educação básica. Então, a nossa educação básica é educação infantil, é ensino fundamental até o 5º ano, né? Educação especial. Então, são essas demandas da nossa educação básica, né? Então, é com isso que o município tem que se preocupar, né? O transporte, a gente transporta alunos do Estado e o Estado passa, não um valor, né, completo de aluno deles atendido, mas ainda faz algum repasse para o município. Mas a educação tem sim que ter o Fundeb, o 25%, o salário educação, né, tudo isso faz parte da educação básica do município, são verbas que vêm para o município. Vamos jogar limpo, está faltando boa vontade ou está faltando recurso para poder chegar no piso dos professores? Boa vontade. Porque todo ano é publicada a lei e todo ano é garantido que os professores receberão o piso nacional do magistério. Não cabe recurso jurídico para isso? Vocês estão correndo atrás? Já houve pedido de recurso, os professores já entraram, mas esse ano, por infelicidade nossa, o executivo entrou com um pedido para que suspendesse a lei do piso, que foi uma petição que ele fez para que não se cumprisse a lei do piso, que o município não... Né? Foi uma petição bem Pegou mal com todos os professores ou ainda tem alguns professores que puxam o sardinha? Há professores ainda que não viram da forma que todos viram, né? Mas há muitos professores descontentes. Muitos professores descontentes. Para onde está andando a nossa educação a nível disciplinar, pedagógico? Estamos no bom caminho? A nossa grade curricular hoje condiz com as nossas demandas, com o nosso futuro, com nossas novas profissões, professora? Ou a gente podia rever melhor isso? Como é que está no teu ponto de vista? A educação básica, né, que é onde eu trabalho, ela tem um bom caminho, né? Lógico, falta estrutura, porque o grande problema não é falta de pessoal, né? Nós somos professores, estamos lá preparados, mas o que falta para a gente é estrutura, né? Estruturar a educação com tecnologia, estruturar a educação com o espaço, né? O espaço escolar. Muitas vezes faltam salas, muitas vezes o espaço é pequeno, né? Então, assim, o que nós precisamos hoje é uma estrutura maior para fazer acontecer na educação, né? Porque bons profissionais, o município tem, sabe? Agora, o que falta mesmo é esse investimento. É investimento na parte financeira dos profissionais, é investimento nas estruturas, nos espaços físicos, no transporte escolar, né? Que hoje o transporte é terceirizado, mas o município também tem seus ônibus, né? Precisa ser investido nisso, né? Eu acho que aí começa uma educação que você consegue ver evolução na educação, né? Principalmente o espaço, a estrutura física, as estruturas de materiais, as multimídias, né? Eu acho que a gente tem que levar para os alunos uma visão de mundo, né? Na escola você precisa de multimídia para você dar essa visão de mundo, que não é todos que têm oportunidade de ter acesso às questões, né, de mídia. Hoje eu acredito que poderia ter até mais projetos para atender esses alunos em contraturnos, em outros com atividades, né, com aulas de multimídias, para ensinar esses alunos a fazer uso,
né, fazer uso. Porque muitas vezes sabe usar o Instagram, sabe usar o Facebook, sabe usar o TikTok, mas não consegue elaborar um trabalho, né, com normas, com estrutura, e isso para ele no futuro vai ser de grande valia, né, que pode, nos trabalhos de hoje, todo lugar tem acesso, né, precisa dessa... Onde que é referência hoje em parte estrutural hoje, professora? Você que é professora, que deve acompanhar, existe alguns lugares do Brasil que poderiam servir de exemplo ou não, no teu ponto de vista? É nível assim, de estrutura física, como você falou, essa conectividade, essa estrutura talvez de mídias, enfim. Tem algum lugar que a gente poderia usar de exemplo? Estrutura física, a gente vê nas cidades vizinhas, né? As novas escolas sendo construídas. Em Pialão mesmo tem uma escola que ela é muito bonita, né? Ela é uma escola nova, eu acredito que seja a Escola Anitta, que é uma escola nova. Se você entrar lá, você vê a estrutura dela de arejada, de espaço físico, é muito gostoso, sabe? Então, assim, as escolas do Estado estão no caminho, né, dessa multimídia, né, do Estado do Paraná. Mas, assim, pertinho aqui, Pinhalão, você vê isso, né? Então, eu acho que não precisa muito. Você precisa focar no que você realmente quer daquele segmento, né? Mas aqui, Pialão, se você for na Escola Anitta, você já se apaixona pelo espaço. Como é que está de lanche? Eu estou falando porque eu desconheço, tá? Como é que está de merenda, o nível dos alunos, para a equipe, a qualidade, o cardápio? Está legal? Tem alguma reclamação? Bom, nós temos profissional, né, que atende essa demanda né, que é a nutricionista, que faz o cardápio da escola, mas assim, o que a gente vem acompanhando é que falta exatamente tudo. Assim, se tem um cardápio, é para cumprir o cardápio, mas muitas vezes falta, né, ingredientes para você cumprir aquele cardápio da escola. Por um fator climatológico? Não, por fator de falta de compras, ou por falta de organização, ou por falta de... eu não consegui compreender ainda o que falta, né? Por exemplo, faltou uma escola falta... Faltou alho. Falta alho. São coisas básicas, assim, não dava para entender. Né? Não dá a entender por que falta, né? Por exemplo, se tem frutas, as escolas muitas vezes não recebiam fruta toda semana, porque não é todo dia, mas é uma vez por semana, né? Então, assim, há vários fatores que a gente não consegue compreender por que falta, né? Sendo que recurso não falta. Sendo que recurso não falta. Então é boa vontade e gestão. Eu acredito que seja isso. E é assim, quando a Claire falou da falta que os profissionais não podem comer, realmente tem uma lei federal que diz que os profissionais não podem tomar o mesmo lanche do aluno. Mas que, né, se o município faz contrapartida, todos podem comer. E tem a contrapartida. Então, porque o município, essa verba vem, o município tem que dar a contrapartida dele, né? Então, os profissionais podem sim comer, né? Salvo os lugares que foram proibidos isso, né? Municípios aqui da região. Todos os municípios, todos os profissionais podem tomar o mesmo lanche do aluno. O que não pode ser feito dentro da escola é lanche diferenciado para os funcionários dos alunos, mas comer o mesmo lanche do aluno é permitido em várias instituições. Só aqui em Baiti não. Municipal. Material disciplinar, material escolar. Material, falta um pouco de qualidade, às vezes falta material. É que eu digo assim, eu fui diretora há 8 anos da escola, né? Tanto na gestão do Beto, como nessa atual gestão. Eu fiquei 4 anos na gestão da escola. Então, eu assumi a escola justamente para a gente mudar, né, a escola. E a gente conseguiu fazer ela crescer em número de alunos. A gente tinha 300 alunos, uma escola que era grande, né? Ali José Gonçalves Dias é centro. Nós elevamos nosso número de alunos para 520, né? Eu e toda a minha equipe. Nós fizemos o possível para manter tudo organizado, né? A merenda, na época do Beto, tinha essa merenda, tinha essa contrapartida, né? 2 frutas na semana. Então, assim, era uma coisa estruturada. Nós éramos chamados, na época eu também fazia parte do Conselho do Fundeb, nós éramos chamados para ver a qualidade desse material. Então, o Conselho ia lá e daí tinha material por amostra, né? Então, você tinha um material, você podia ver o material por amostra, e a gente fazia essas escolhas, se era de boa qualidade, se não era de boa qualidade, eles nos escutavam, e isso era feito. Então, assim, algumas coisas foram se perdendo nessa caminhada, né? Daí, na outra gestão, já ficou mais difícil esse traquejo. Mas, como eu sempre digo, que eu sou sempre a mais alvoroçada, e se eu entrei para fazer o meu trabalho, o que você não pode me dar, não pode prejudicar a qualidade do meu trabalho,
entendeu? Então, assim, eu sempre busquei o melhor para os nossos alunos, né? Então, eu nunca deixei que faltasse algo para eles. A gente tem uma PMF, muitas vezes o dinheiro da PMF tem suas, né, tem o lugar que pode ser gasto, né, o que pode ser investido, mas a gente nunca cruzou o braço. Então, a gente fazia bazar, a gente fazia lanche para vender, e aí com esse dinheiro a gente fazia essas compras de coisas que estavam faltando, né? Um pequeno carinhozinho que precisava. Para as crianças, para os professores. Então, a gente sempre trabalhou dessa forma para que não faltasse nada para ninguém. Porque, assim, a qualidade não pode cair, né? Então, nessa parte, ficou a desejar durante esses anos. Tem crianças que, infelizmente, professora, vão para a escola, no fundo, com a necessidade da refeição? Vão. Tanto quando eu assumi a gestão, junto com a equipe toda, a gente decidiu que não haveria sopa. Por que não haveria sopa? Tem criança que não gosta de sopa. Então, que houvesse a comida sólida mesmo, arroz, feijão, né, a quirera, mas com a proteína, com tudo, mas que fosse comida sólida. Que ele podia dizer assim, eu não gosto do feijão, mas eu como arroz, sabe? Porque muitas vezes ele só come ali na escola. E muitas vezes, a gente, como tem aluno de zona rural, muitas vezes come muito cedo em casa e quando chega ali na escola já está com fome. Então, assim, a gente tinha essa preocupação e tem até hoje nessa preocupação em relação à alimentação dos nossos alunos. Existe muitos alunos dessa forma, né? Existe muito aluno que precisa da ajuda da escola, existe aluno que precisa que a gente vá lá e dê uma assistência a ele, né, em relação, né, à parte da comida mesmo, né? De uma cesta básica, de juntar todos os profissionais e juntar uma cesta, formar uma cesta básica e levar, porque a gente sabe que a assistência social tem que fazer seus levantamentos, que tem que fazer a visita. Então, muitas vezes, quem está com fome hoje não pode esperar 3, 4 dias. Ele está com fome hoje, a fome tem pressa, né? A fome tem pressa. Então, isso nunca nos faltou ânimo para fazer isso. Então, eu acredito que a maioria das escolas fazem isso, né? Então, professor é muito coração. A gente tem muita emoção, a gente tem a nossa razão, mas a emoção nos toca bem mais, né? Que legal, professor. O que mais que a gente poderia citar que seria interessante melhorar nas escolas? Produtos de limpeza, produtos básicos, mais profissionais no suporte. Tem mais algum detalhe assim que seria reivindicado? Olha, o que nos preocupa hoje na educação básica é o atendimento às crianças na parte psicológica, né? Um atendimento de psicólogo, não psicólogo educacional, um psicólogo para atender às suas emoções. Hoje em dia nós nos deparamos com muitas crianças, né, com ansiedade, com depressão, coisas que antigamente muitas vezes passava despercebido porque ninguém acreditava que uma criança tinha esses problemas de saúde mental, né? Então, assim, hoje a gente vê que a demanda é bem maior, né? Então, nós precisamos desses profissionais para atender essa demanda da educação. Outro fator, né, é o TEA, que, né, o município, que são o aspecto autista, que muitas escolas, né, nós recebemos esses alunos, né, que é a inclusão deles na escola, e nós precisamos desses apoio, e o que a gente vê que falta é a própria as terapias que é direito deles terem, né? Você acha que as terapias complementariam o suporte? Que complementa o suporte deles, né? O terapeuta, o neuro, o psicólogo. E você fala a nível de SUS isso? A nível de município, a nível de prefeitura, porque assim, daí não é educacional, é a saúde mesmo. Tá. Dar esse suporte para ele, porque ele muitas precisa. vezes essas crianças não têm esse suporte gratuito pelo SUS. Não tem. Muitas vezes os pais pagam as clínicas particulares para poder dar esse atendimento de terapias e tal. Mas o município tem uma lei, né, do TEA, o município já tem uma lei que um vereador fez para testes, para poder, né, já chegar à conclusão e o laudo da criança, que é algo muito demorado, que já faça lá na educação infantil. Então, o município em si, ele tem várias leis. O problema é que não são colocadas em prática, né? Então, muito se fala do vereador, o vereador, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas e o básico, e as políticas públicas que já existem? Você não precisa inventar coisas para fazer, já existem coisas para serem feitas, né? A saúde, fortalecer o básico, né? A saúde, você precisa de especialista, todo mundo precisa de especialista? Não, né? Então, a prevenção da saúde. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? A saúde mental,
né? Prevenção do suicídio, né? O que é feito de prevenção para que não chegue a esse ponto? Né? Então, assim, essas coisas são políticas públicas que têm que ser colocadas em prática no município, que já existem elas. O que precisa são pessoas que falam, não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer que tem tal programa dá para vir, outro não dá para vir, sabe? Então, eu acho assim que o município ele tem muita coisa já programada para ser feita. Né? A gente sabe que, por exemplo, se depender de verbas, a gente precisa que seja do executivo, né? Ele já tem a lei orgânica, ali já tem tudo, né? Tem a lei orçamentária, que ele vai ter orçamento para gastar, né? Ele já vai fazer uma leitura do orçamento, igual a gente sempre fala que a visão de um vereador que consegue ver o todo é que ele vai poder ver, não, você está colocando muito dinheiro aqui, mas vai faltar dinheiro ali, sabe? Então, assim, essa lei orçamentária precisa ser vista, revista, para que todas as áreas sejam atendidas. Né? E muitas vezes deixa de atender por falta de orçamento, porque não fez a previsão orçamentária para aquela área. Então, acho assim que há muita coisa para fazer, para o vereador fazer. Né? Eu vi várias promessas e ouvi várias coisas, e eu fico pensando, gente, eu não consigo prometer isso, porque eu sei que não sou eu que tenho que fazer isso. Não que eu não vá fiscalizar se vai ser feito. O meu papel é fiscalizar e ir lá no órgão e falar, ó, faltou isso, vocês têm que fazer isso, né? Mas há coisas que não cabe ao vereador fazer. O que cabe ao vereador é fiscalizar realmente e ver essa lei orçamentária, ver onde vai ter gasto, quais são as leis que o município já tem, porque assim, não adianta você querer entrar na Câmara de Vereadores e acabar com tudo que já foi feito e começar tudo de novo. Em 4 anos você não consegue fazer tudo de novo, né? Você tem que seguir com o que deu certo, continuar, que o que está parado fazer, movimentar para as coisas andarem. É igual a engrenagem. As coisas não podem parar. A sociedade já chegou aqui, até hoje, nosso equilíbrio democrático que nós vivemos, porque já foi discutido. Né? Já rolou muito sangue lá atrás para poder chegar onde nós estamos. Então, é melhorar o que está hoje. O que está hoje. É como a gente fala. Quando todo mundo discute o piso nacional do magistério e tal, eu falei, gente, vocês não sabem qual foi tamanha luta para a gente conseguir. Né, esse piso. Vocês não sabem que tamanho foi a luta de um estatuto do município, do magistério do município. Né? Quantas pessoas já se aposentaram que lutaram pelo mesmo que a gente está lutando hoje. Então, assim, as coisas não param, a gente tem que continuar na luta e sempre procurar o melhor para todo mundo. Né? Não é o melhor para mim, é o melhor para uma classe, é o melhor para um segmento todo. Se melhora para o professor, melhora para os outros profissionais da educação também, porque se você hoje faz o piso ser respeitado, para nós professores, o piso do enfermeiro vai ser respeitado, o piso dos dentistas serão respeitados, né? Dos profissionais da saúde serão respeitados, dos agentes comunitários, dos agentes da dengue, né? Todos são piso, todos são valores que vêm já dizendo qual é o valor que eles devem receber. Então, se você faz um piso se valorizar, você consegue fazer todos os outros, porque a lei não pode ser diferente, né? As coisas não são diferentes para um profissional ou para outro profissional. Então, eu digo que as pessoas têm que ver a história. Né? Eu estou aí há 32 anos na educação e sempre estive envolvida nesses movimentos, nessas buscas de tratativas, de reajuste, de estrutura. Sempre fiz parte de conselho, né, do Conselho do Fundeb, que é da educação. Então, assim, eu não cheguei ontem, né, e eu não construí minha história em 1 ano, 2 anos. Uma coisa que eu sempre dizia, até fui no podcast do Sérgio Mello e falei que a única coisa que me faria dar uma parada e que estava me fazendo pensar se eu entraria ou não para concorrer, né, à Câmara de Vereadores era a minha reputação, porque eu não construí ela em 2 anos. Né? São 30 anos eu nessa caminhada. Né? Quantos profissionais passaram junto comigo isso e foram me ensinando essa caminhada? Porque eu não aprendi sozinho, eu aprendi com quem estava junto comigo naquela caminhada. E a minha reputação muito me importa, né? minha reputação profissional, né? Muito me importa, porque eu construí ela com muita dedicação. E assim eu vejo que as pessoas muitas vezes esquecem, né, dessa caminhada que a gente teve e qual foi a minha representatividade para eles durante toda essa caminhada que eles tiveram. Isso é algo assim que me faz pensar. E eu sempre digo para as minhas colegas de trabalho e minhas amigas também, que, né, tenho várias amigas na profissão, que assim, eu estava na minha zona de conforto, agora eu saí da minha zona de conforto.
e eu vim para fazer a diferença. E eu digo assim, que eu estou pronta. Eu estou pronta para estar lá, eu estou preparada para estar lá, porque eu quero estar lá. E quando você quer estar em algum lugar, é porque você vai fazer bem feito. E da mesma forma que eu fiz bem feito na escola durante toda a minha carreira profissional, lá na Câmara não vai ser diferente, vai ser da mesma forma. Você está recebendo apoio das professoras? Você tem recebido um carinho apoio dos especial? professores, dos meus ex-alunos, de pais de alunos, né, durante toda essa visita que eu estou fazendo. Assim, eu estou recebendo muito apoio. E é isso que fortalece minha caminhada. Fortalece minha caminhada porque eu já tive um pedido de impugnação, né? Tentaram cassar minha candidatura, já entraram, perderam, mas recorreram. Então, assim, isso me fortalece. Eu sempre digo assim, quanto mais me aperto, mais forte eu fico. Então, Que loucura, professor. Mas por que te impugnar? Por quê? Na verdade, alegaram que eu não havia me afastado do Conselho do Fundeb antes do período correto, né? E, na verdade, eu já havia me afastado. Né? Houve um problema de documentação, mas não por minha parte, mas por parte de quem era responsável, né, pelo setor. Então, assim, alegaram várias coisas e, graças a Deus, eu sempre trago minhas coisas todas anotadas, todas guardadas, eu sempre faço. Né? Muitas vezes eu até peco pelo excesso, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Então, está tudo documentado, já foi feita a defesa, já deferiram a minha candidatura, né? Mas recorreram novamente, o mesmo partido recorreu novamente. Então, acho assim que eu estou incomodando, porque se eu não estivesse incomodando, ninguém estava querendo que eu não concorresse a esse pleito eleitoral, né, de 2024. Professora, como é que está o clima a nível de pais nas escolas hoje que você conhece? Na sua, como é que você conhece? Tá legal? Tá pacífico? Os pais têm segurança quando os filhos vão para a escola? Bom, eu vou falar pela instituição que eu trabalho, né? E a gente sempre, enquanto diretora, sempre conversava com meus colegas de direção o que a gente havia feito. Então, em 2013, eu assumi a escola José Gonçalves Dias, e o primeiro compromisso meu com os pais foi a segurança dos alunos. Então, naquele momento, a gente determinou que o portão não ficaria aberto, haveria alguém responsável para a entrada e saída de aluno, e que os pais, nenhum deles iriam até a sala de aula. Todos passariam pela secretaria da escola, conversariam com a pedagoga ou comigo, para a gente poder chamar o professor até ali para conversar. E isso evitaria o entra e sai de pessoas sem a gente ter controle. Quando chegou a verba, né, que a gente tem uma verba exclusiva para a escola, a gente fez uma reunião com os pais e junto com os pais nós decidimos colocar câmera na escola. Então, lá em 2013, a gente já começou com esse projeto de segurança na escola. E continua até hoje, né? Que a gestora, a Edneia, que trabalhava comigo como pedagoga na época, e agora ela é gestora da escola e diretora, ela continuou a gente continuou nessa mesma segurança para a escola. Então, a nossa escola é bem equiparada, com câmeras que gravam, com alarmes, né? Nós temos 16 câmeras funcionando, né, ali ao redor da escola, nós acompanhamos os alunos no ônibus. Então, assim, ali há uma segurança. E as outras escolas também, que a maioria tem o portão, leva seus alunos no ônibus, cuida na hora da saída, né? Então, isso é garantir a segurança. E outra coisa, eu acho assim que nada mais garante a segurança que você conhecer o pai e o aluno. Eu sei que você é filho de fulano. Pai, quem vem buscar? É você? Ah, sou eu. Então, você nunca entrega a criança para um pai que você não conhece. Então, tudo isso, em relação à segurança da escola, existe. Né? Eu acho que hoje falta no município a segurança dos prédios públicos. Né? Que você vê, vários CMEs foram invadidos, né? Esse ano, graças a Deus, nenhum foi. Mas depois de uma reforma, quebrar, roubar o que os CMEs haviam comprado com dinheiro da verba do governo federal. Então, essa segurança poderia ser maior para também essas instituições. Né, para que houvesse, né, como a Claire falou, já é uma proposta do Beto, né, uma guarda municipal, justamente para atender, né, essas demandas que o município também precisa, que é a estrutura física dos prédios públicos, né, porque você imagina o tamanho de gasto você ter que reformar tudo algo que já foi feito novo, né, quando as escolas perdem esses materiais, o município tem que comprar e colocar tudo novamente. Então, a Guarda Municipal vai vir em boa hora para atender a população, que já é uma proposta do Beto, né, que ele carrega aí nas suas falas, né, todo mundo está conversando e ele está explicando como vai ser feito. Então, é uma proposta que a gente vai abraçar junto com o prefeito.
drogas nas escolas hoje, no teu nível, assim, ensino básico? Já tive alunos, né, que precisavam ser atendidos mais de perto por ter se envolvido com droga muito cedo, né? Já tive... Mas é casos raros? São casos raros, assim, justamente foi levado para a escola que eu trabalho, pela firmeza que eu tenho junto com eles e por sempre conquistar o respeito deles mais rápido. E trabalhei com bastante alunos com esses problemas com drogas, mas não de uso, na verdade de mula, né? De crianças que levavam drogas para o outro e por vender, né? Mas assim, uns casos bem poucos. Porque, hoje na em verdade, dia não acontece toda semana, porque, na não. verdade, o nosso nível de idade dos alunos, eles estão, né, formando. E lá na escola que eu trabalho, nós temos a EJA, né, que é para jovens e adultos, né, que não tiveram educação básica. Também a gente não tem problema dentro da escola com isso, não. Top. Dentro de outros assuntos, já como você é candidata, professora, tem andado na cidade, tem havido reclamações? Saúde, por exemplo, que você tem alguma coisa que você tem ouvido falar, o que você vê sobre isso, o que o pessoal reivindica? Bom, na saúde a gente ouve muita reclamação, mas não é muita coisa, é o básico, né? É a saúde básica. É reclamação ou por falta de médico, ou por ter que ir muito cedo na fila, ou por chegar e não ter consulta, né? Ou por não ser atendido, ou por não ter um exame simples, ou para simplesmente vir no hospital e você ser avaliado e passar e o médico não fazer nenhum exame, só pedir para aplicar uma injeção. Então, assim, são questões de profissionais que estão no atendimento, né? Mas são essas reclamações, mais da educação, mais da saúde básica mesmo, sabe? Tipo, medicação de alto custo, que a gente sabe que tem que montar um processo, é demorado. Então, o município poderia ter um programa que, até esse processo ser visto, ser aprovado, que atendesse essas pessoas que precisam dessa medicação de alto custo, porque muitas vezes eles não têm condições de comprar, né? E até esse processo correr, demora 60, 90 dias, né? Então, são essas reclamações que eu vejo em relação à saúde. Mas se fortalecer o atendimento básico, eu acho que já diminui 60% dos problemas do município em relação à saúde. Porque a população quer essa mesmo, é a saúde básica, é o atendimento básico ali. Né? Um suporte melhor. Um suporte melhor. Né? Porque se você tem uma saúde de prevenção, se você faz um trabalho de prevenção à saúde, você diminui até, né, os problemas de saúde, principalmente a saúde mental. Você vê que em Baiti nós não temos um local de lazer, nós temos uma pista de saúde, ali tem a quadra de areia, mas ela poderia ser melhor, mais estruturada, ter mais espaço para fazer o lazer gratuito, né? Porque as pessoas, nem todos têm condições de sair fora, fazer uma visita a um parque, né? Essa Então, saúde mental, ela compõe, pedagogicamente falando, até a grade de equilíbrio social, professora? Ah, com certeza, né? Para você ver, uma pessoa que está equilibrada mentalmente, ela consegue exercer melhor o seu trabalho, né? Ela consegue atender melhor sua família, ela consegue conviver socialmente com as pessoas, diminui o número que a gente vê de suicídio, né? Então, assim, a saúde mental hoje ela é muito falada, porque hoje ela está muito... Não porque ela é maior, porque provavelmente antigamente também tinha, mas era menos vista, né? E menos levada a sério. Então, na área da educação mesmo, a gente tem muitos problemas, né? A gente tem profissionais que precisam desse atendimento para a saúde mental, né? Então, ter esse atendimento, um olhar diferente para os profissionais da educação, um olhar diferente para os profissionais da saúde, que atende tantas pessoas com tantos problemas, com tantas demandas, e muitas vezes eles também não têm esse suporte para eles darem uma equilibrada neles, né? Porque se nós, professores, que trabalhamos com os alunos ali na escola, muitas vezes nós já temos essa demanda de saúde mental, você imagina os profissionais de saúde que todo dia estão nessa luta com doença e muitas vezes falta esse atendimento para ele também. Não que ele vai ter problemas de saúde mental, mas para ele dar uma equilibrada, né? Porque você trabalhar com o ser humano
te tira muito energia, né? Te desgasta muita energia, né? Principalmente com uma pessoa adoentada, uma criança, um senhor, né? Então, assim, essa saúde, esse trabalho deveria ter esse suporte para os profissionais municipais, né? Nessas áreas. Professora, uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Nos primórdios, o homem tinha que defender sua família, muitas vezes caçar e trazer alimento para casa. A mulher cuidar das crianças, talvez preparar o seu alimento. Eram funções muito mais simples, né? Hoje, essas opções tecnológicas, 1001 possibilidades, esse boom de adrenalina que as pessoas têm ao assistir muitos vídeos. Existe um estudo didático sobre isso, para falar sobre o impacto que isso está causando na mente das pessoas, como é que a literatura, a didática pedagógica tem trazido informações sobre essa pauta para a gente. O que eu quero dizer é o seguinte, esse monte de tecnologia está deixando as pessoas diferentes, as pessoas estão conseguindo lidar com isso, como é que a pedagogia está lidando com isso? Bom, na escola, né, quando a gente trabalha com os alunos, a gente sabe que a parte tecnológica é o que mais atende a atenção dele. Isso nos dificulta quando você vai trabalhar que você não tem a mídia, né, a multimídia para trabalhar com eles, o celular. Então, assim, na escola, a gente sente a dificuldade deles de compreender ou de se concentrar no que a gente está falando. Porque o celular te tira muita concentração, porque são coisas muito rápidas, né? E muitas vezes você está ali olhando aleatório, você está olhando, mas você não está vendo, né? E na escola você tem que prestar atenção, você tem que escutar. Então, assim, esse tipo de tecnologia, o excesso de tecnologia para a criança, ela acaba deixando mais difícil a compreensão do dia a dia de escola, né? Da aprendizagem em si. Mas isso já vem de uma educação, né? A educação hoje em dia está diferente, a educação familiar, não a educação escola, né? A educação familiar está diferente. Isso já é um compromisso dos pais com os filhos, né? De equilibrar esse uso tecnológico. Porque na escola você não leva o celular, muitas vezes, né? No nosso nível de idade, dos nossos alunos, né? Você não leva um celular na escola. Então, assim, é muito mais a educação familiar do que propriamente a educação da escola. Então, assim, muitas vezes, nas reuniões de pais, é colocado para eles isso, o excesso de tecnologia, o excesso do que o filho está vendo, né, o excesso de coisas que eles não estão atendendo, que os filhos estão vendo. Né. A gente tem uma preocupação muito grande com pedofilia, né, que muitas vezes os pais não se atentam a isso, não vê maldade nas coisas, não vê maldade naquele vídeo que o filho está vendo, não consegue compreender, não consegue atender, né, não controla. Então, a gente, né, essa visão nossa de educação, a gente volta para esses tipos de situações, né, para que os pais tenham consciência de que isso pode acontecer. Né? A pedofilia está aí, aberta, né, no celular de qualquer criança, né, qualquer vídeo, né, você vai rodando ali e você vê que existe pessoas que estão atentas a essas crianças que não têm monitoramento de atenção em celular. Então, é uma preocupação da educação em relação a esses fatores que realmente prejudicam o aluno na escola. E a ansiedade, né? Porque as coisas são muito imediatas na internet, né? Isso está gerando muita ansiedade nas crianças, porque as coisas não acontecem como acontece na internet. As coisas, elas têm um programa, elas têm uma evolução, né? Esse período de evolução eles não conseguem, porque eles acham que é imediato, né? Então, assim, isso prejudica muito. Mas mais uma questão mesmo de educação familiar. Isso que eu ia falar, dentro dessa pauta já de educação familiar, como é que a gente pode relatar a questão da disciplina? Até porque os pais alegam cada vez estar mais ocupados, eles deixam os filhos para meio que aprender na escola, né? Então, eu gostaria que você falasse como nós devemos se comportar, nós pais, né? Como que a sociedade deveria se comportar em relação a essa questão disciplinar, vocês têm que lidar com crianças cada vez mais ansiosas dentro da sala, e qual que é a contrapartida? O que o professor tem que fazer? O que vocês têm feito para lidar com isso em questões disciplinares? A lei, ao mesmo tempo, protege, que não pode... tem que falar com todo o jeitinho. Então, vocês têm as suas responsabilidades, os pais têm as responsabilidades.
Mas em nível de disciplina, o que tem acontecido nos bastidores das escolas hoje? As crianças estão disciplinadas, estão respeitando os professores? A gente tem casos de falta de respeito, do respeito adulto, né? Assim, mas em relação à escola em si, quando você vê que uma criança, ela foge à regra, né? Porque assim, a escola, ela tá ali, ela tem outros colegas, ela quer interagir com os colegas, com os amigos, e muitas vezes eles precisam. Na escola, para nós, a disciplina é mais tranquila para ter. Porque, assim, você tem um quadro de regras. Olha, tem hora para isso, hora para isso, hora para isso. Agora o teu momento é de fazer isso. Se você não fizer isso, você vai perder tempo em tal coisa. Então, olha, se você terminar isso aqui, a gente tem mais isso para fazer. Então, a gente consegue organizar essa disciplina. Muitas vezes os pais falam assim, nossa, mas lá em casa eu não consigo que faça. Né? Ah, lá em casa eu não consigo que faça. Eu lembro que quando eu era diretora, as meninas até riam, os pais iam, você tem que conversar com ele, porque lá em casa ele tem que me obedecer, sabe? De você conversar com a criança, falar, olha, a hora que chegar em casa, que o papai e a mamãe pedir para você fazer tal coisa, você faz que é a hora de fazer. Então você obedeça em casa, que não pode desobedecer. Então, assim, há situações que muitas vezes você faz, mas por uma questão de respeito aos pais, à criança, né? E aí você não é autoridade... não sou autoridade máxima dentro da casa dele, né? A autoridade máxima dentro de uma casa são os pais. É o pai, é a mãe, né? Ou é a avó, é o tio, com quem essa criança é criada. Ali tem uma autoridade máxima, né? Ali ele que tem que colocar as regras e as ordens. Então, assim, na escola, para nós, professores, é mais tranquilo em relação a isso, né? Muitas vezes os pais procuram os professores para poder entender o que eles podem fazer para melhorar em casa. Porque daí em casa eles não estão obedecendo, não estão fazendo. Você tem filho? Tem. Tem. Então, quando uma professora, você for ensinar, não sei se ele já está em idade escolar. Tem um que está. E a professora fala assim, olha, essa atividade faz assim, ó, é assim, 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 assado. E ele vai chegar para você, pai, me ajuda a fazer? E você vai falar para ele assim, ó, é assim que faz. Você fala, não, minha professora disse que não é assim que faz. Minha professora disse que é assim que faz. Então, a criança, ela em casa, qualquer pessoa tem esse relato. Ele não faz se não for do jeito que a professora pediu para ser feito. Entendeu? Então, a influência que um professor tem na vida de uma criança, né, e na vida da família. Então, se você perguntar, se você for ensinar uma conta de matemática diferente do que o professor ensinou, ele vai falar, não, não é assim que a professora ensina, não é assim que a professora falou que faz. Então, assim, o professor tem um impacto na vida do aluno, sim, né, tem um impacto na vida da família, mas algumas regras, algumas não, né? Todas as regras familiares cabe à família determinar, né, o que pode e o que não pode. O que a gente vê hoje é a correria do dia a dia mesmo, é querer pedir para que o filho faça uma outra coisa, vai assistir uma televisão, enquanto tem outros afazeres domésticos, né? Mas eu diria assim que hoje eu sou avó, né? E sempre tive a vida corrida, que sempre trabalhei 40 horas. Mas eu sempre falo para meus filhos, põe o pé no freio, né? Esse momento não vai voltar mais. Né? Essa semana está fazendo essa gracinha, semana que vem não tem mais. Vai ser outra coisa. Né? Ele não vai querer cantar a mesma música, ele não vai querer fazer os mesmos gestos. Então, assim, põe o pé no freio. Põe o pé no freio, porque filho, ele muda dia a dia. E muda de uma semana para outra. E muitas vezes você perde aquele convívio que lá na frente você vai sentir falta. Né? Os meus filhos foram criados, né, pela gente, pelos meus pais e pela minha sogra, porque sempre tiveram esse vínculo. Né? Minha mãe cuidava dos meus filhos para eu trabalhar. Então, eles têm um vínculo muito grande, né, com a avó, e a gente sempre teve muitos primos junto, né? Então, assim, são momentos que eles guardam até hoje. Então, assim, põe o pé no freio. Se está correndo demais, se não está tendo tempo para o filho, se não está conseguindo organizar, põe o pé no freio. Põe o pé no freio, porque não volta. Com essa temporada de calor, 2 anos de calor aí, tá tendo problema de clima dentro das salas, do calor? Bom, o calor, né? As escolas nenhuma tem ar-condicionado. Poderia né? ter? Poderia ter. Né? Poderia ter. Talvez seja uma reivindicação coerente, professora? Vamos falar a uma realidade. reivindicação coerente. É uma reivindicação Porque esquentou demais o nosso clima, né? As criancinhas sofrem? Dá um mal-estar à tarde? Sofre, dá mal-estar, né? Salas muito quentes, sala com muitos alunos, né? Dá para pôr ar-condicionado. Até a qualidade de trabalho para a professora também. A qualidade de desenvolvimento da criança mesmo, né? Gente, quem que não gosta de um lugar gostoso? Fresco, se estiver quente. Quente, se estiver frio. Né? Quem que não gosta de um lugar bonito, colorido,
Quem não gosta, né? Banheirinho higiênico, banheiro, um lanche gostoso. Um lanche gostoso, uma escola bem estruturada. Um ambiente humanizado. Sim. Quem que não gosta? Até nós que vamos trabalhar, né? Você trabalha com alegria quando você tem uma estrutura melhor para trabalhar. A nossa escola está passando por uma reforma desde 2022. Começou pelos banheiros e agora, né, tá o restante da escola. Mas a gente vê assim que é em passos lentos, né? Que já era para ter terminado. E eu digo que aquilo ali é uma alegria, porque a gente quer uma escola clara, a gente quer uma escola alegre, a gente quer uma escola bonita, né? Com muitas coisas para fazer ainda, muitas coisas para ser feita, né? Muitas coisas foram deixadas de ser escutadas, né? Que quem vive no chão da escola sabe o que ela precisa lá dentro. E muitas coisas deixaram de ser feitas porque acharam que não era necessário. Mas quem não gosta? Você colocaria seu filho em qual escola hoje? Né? Se você fosse visitar a sua escola, a escola do seu filho, em qual escola você colocaria ele? Muitas vezes os pais deixam os filhos lá no portão da escola, deixam eles lá e depois buscam lá, né? Mas será que lá é o espaço que ele realmente queria que o filho frequentasse? Será que lá é realmente atrativo para o filho dele? Será que ele entrou para conversar com a diretora, com a parte pedagógica, para perguntar assim, nossa, o que está faltando aqui? Né? Participação da sociedade. Por exemplo, nós temos uma escola que a comunidade é participativa. Se você for numa reunião de pais da escola, você tem 250, 300 pais lá dentro. Né? Mas isso aí também não foi construído de um dia para o outro, foi construído, né, na conversa, no diálogo, para eles entenderem que eles fazem parte disso. Se a comunidade escolar soubesse a força que ela tem diante do poder público, eles usariam bem mais. Né? Eu digo assim que os pais, eles não sabem o poder que eles têm na mão. Porque dentro de uma escola está a vida mais preciosa para ele, que são os filhos. Dentro de um CMEI, dentro de uma escola, né? Ele não sabe o poder que eles têm, o poder de mudança que eles têm, o poder de reivindicação que eles têm em mão. Né? Igual eu vi a Claire falando do abaixo-assinado, né? Eles não sabem a força que os pais têm. Eles não sabem a força que a comunidade escolar tem diante do poder público. Eles poderiam usar mais essa força, porque eles conseguiriam bem mais para os filhos deles. Legal. Então, assim, eu sou eu sou de acreditar muito nisso, né? Então, eu acredito que da mesma forma que as pessoas conseguem fazer a diferença quando elas participam, né? Elas fazem qualquer coisa dentro do município. O município só não... As pessoas agora, na época de política, eles falam, mas olha, né, o vereador não veio, mas também vamos lá, né? Tem uma Câmara de Vereadores que está lá, as pessoas têm suas páginas, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que gosta de ficar assistindo, não é todo mundo que gosta de visitar, mas cobre, né? Não deixa para cobrar depois no quarto ano, vai cobrando durante todo esse período. Né? Eu digo assim que se eu for eleita, semanalmente todo mundo saberá o que acontece dentro de uma Câmara de Vereadores. Né? Porque, como diz a Claire, tem pessoas que lá trabalham. Eu vou trabalhar 20 horas, mas 20 horas estou dedicada à Câmara de Vereadores. Tanto é que a minha filha falou para o meu marido, falou, pai, você tem certeza que você vai deixar a mãe entrar? Porque você sabe, ela quando era diretora da escola, ela já ficava mais lá do que aqui em casa. Porque, né, se dedica demais. Você tem certeza que você vai deixar ela entrar? E se ela ganhar? Você sabe que ela vai ficar lá, enquanto ela não resolver, ela não vem para casa. Então, assim, isso é meu, né? Da minha pessoa, né? É a forma que eu sei trabalhar, é fazer até dar certo. Então, assim, todo mundo vai ter visão do que é uma Câmara de Vereadores e quais são as tratativas da semana, quais são as tratativas da sessão, não lá só pelo Instagram da Câmara, ou só pelo Facebook da Câmara, ou só pelo YouTube da Câmara, mas pelo meu particular também. Porque quando você se coloca à disposição de uma população a um trabalho público, você também se torna público, né? Então a vida vira uma vida pública, né? Você acaba tendo que se mostrar mais e fazer a diferença e mostrar que isso está sendo feito. Aí não foi feito, por que não foi feito? Aconteceu isso e isso, né? Então eu acho assim que a política hoje, a população pede muita renovação. Eles querem que renove a Câmara de Vereadores, eles querem que renovem tudo. Então, se querem renovação, eles têm muitos nomes para renovar. Lá são 9 cadeiras, eles têm 118 candidatos.
para estudarem e para dizer assim, esse vai me representar. Então, se eles querem mudança, agora é a hora da mudança. Agora é a hora de pedir a mudança mesmo. Porque pessoas para fazer isso não está faltando, né? Então, agora vamos ver se a população realmente quer renovação. Vou fazer uma pergunta de curiosidade minha, que você sabe responder. Eu espero que você seja saber. franca, né? Você vai saber. Professor, não é nível municipal, tá? De ensino básico, mas de ensino médio a gente viu alguns exemplos de escolas cívico-militares, né? Eu queria saber assim, funcionou, no teu ponto de vista, esse exemplo de escolas cívico-militares para o ensino médio? Tem algum sentido isso? Você não é especialista, não gostaria de falar. O que os pais têm falado? O que você viu de exemplo, nível talvez disciplinar? O que tem mudado? É que, na verdade, essas escolas, as que tem no município de Baiti, que é só o Júlio Fará, foi escolha dos pais, né? E deu certo? Foi uma votação. Eu acredito que sim, porque a gente não vê reclamação de pais em relação ao funcionamento da escola. Tá. Né? Porque tem o diretor civil, né? E o diretor militar. Né? Mas o militar não intervém nessa parte de organização da escola, no sentido da parte pedagógica, né? Então, assim, ali eu não ouvi reclamação da escola. Tem sentido a gente cogitar isso aí um dia para a escola municipal ou não há necessidade? Não há necessidade. O município São muito não há necessidade. não há necessidade. Tá. Outra coisa que a gente podia falar, assunto polêmico, mas gostaria de te ouvir. A gente faz tempo que a gente não ouve falar do negócio de ideologia de gênero na escola. É necessário a gente tratar desse assunto? Existe esse assunto? Bom, existe essa necessidade? A sociedade precisa de debater isso ou existem outras prioridades? Eu acho que na idade que tiver, ideologia de gênero é algo muito complexo para você discutir, porque a gente trabalha com famílias, né? E cada família tem uma forma de educar os seus filhos, né? De educar e de pedir e de conversar sobre os gêneros, né? Sobre os gêneros. A gente é uma conversa muito polêmica, né? Muito polêmica, que ao nosso nível, ao nível que eu trabalho, eu acredito que ainda não há essas discussões. O que a gente sempre diz para os alunos, que a gente deve respeitar todo ser humano. Todo ser humano deve ser respeitado, né, nas condições que eles escolheram, né? Mas se você for ver uma criança, ela não desrespeita ninguém. Na verdade, ela é reflexo da família, né? A criança ela é reflexo da família. Então, se dentro da casa é conversado sobre o respeito ao ser humano, ele não vai independer de gênero, né? Então, assim, eu acho muito polêmico o assunto, muito difícil de você formar uma ideia em relação à educação, mas não há nada nesse caminho ainda para a educação básica. Não existem exemplos drásticos assim de pessoas que foram hostilizadas? Não. Então não há necessidade. Não é uma pauta prioritária. Não é uma pauta prioritária para a educação básica. Nossa, não. Tá. Porque não existe essa falta de respeito. Os professores hoje estão bem articulados em, muitas vezes, conversar com seus alunos em relação ao respeito ao ser humano. Então, assim, os professores estão bem preparados para essa conversa com as crianças. No ensino básico não tem algum tipo de ensino sexual? No aspecto sexualidade, essas coisas assim? Não? Tem. A nível de 5º ano, né? Nível de 5º ano. A cuidado do corpo, desde o prezinho você fala justamente para a prevenção de pedofilia. Tá. Né? Porque você tem que preparar. Lógico que você fala com a criança de 5 anos, de 4 anos, não é o mesmo assunto que você fala com a criança de 10, 11 anos. Né? Tá. Então, assim, tem uma forma, uma linguagem diferente, mas é falado com essa criança. Porque muitas vezes é a escola que detecta que essa criança está sendo abusada. Porque geralmente é na escola, com desenho, com conversa, com algum assunto que esse assunto vem à tona, né? Esse abuso vem à tona. Então, assim, existe essa conversa, sim, mas para a área de pedofilia, para você fazer a prevenção de pedofilia, né, com as crianças. Então, tem sim, e com 5º ano você já faz, né? Porque você já trabalha todo, né, o sistema da criança, né? Então, você tem que conversar. Né? Então, o 5º ano já tem essa matéria na disciplina de ciências, né, sobre a sexualidade. Professora, nós estamos chegando nas partes finais, com muita tristeza diante dessa notícia, mas assim, o assunto está maravilhoso. A gente tem que voltar novamente
para a gente falar de mais temas sobre isso aí da educação, outras coisas legais, contar mais a sua trajetória. Mas a gente não pode deixar de finalizar o programa antes de falar de coisas que você gostaria de falar. Tem coisa ainda que a gente não falou. Dentro do teu plano de governo, dentro da sua proposta, tem algumas coisas que você gostaria de falar antes da gente finalizar? Tem alguma pergunta, Rafael? Deixa eu olhar aqui. O Rafael vai ver agora no nosso Instagram. Inclusive, o pessoal que está no YouTube agora, saiba que nas redes vizinhas a gente está tendo, inclusive, a live dos bastidores. Então, eu quero convidar vocês para vir no Sérgio Henrique Paraná, seguir a página lá. Também no Instagram, o Rio Podcast, apesar da live estar sendo mais no Sérgio Henrique Paraná. Eu só deu bastante parabéns para você aqui, mas não deixaram a pergunta. Não. Então tá, Nossa, professora. estão bonzinhos comigo, então. Então, Ai, que bonzinhos. A gente está chegando nas partes finais, mas assim, tem algumas coisas talvez que você tenha ouvido falar na tua trajetória, na tua correria. Tem algum recado que você gostaria de dar para alguém? Já falando também que você vai ser bem-vinda a partir do dia 1º de janeiro de 2025, quando você chegar lá, se for a vontade de Deus, que você vai ter portas abertas aqui para abrir a boca, contar com a nossa produção, para fazer os seus vídeos, para fazer as suas reivindicações. Ai, agradeço, São Sérgio. muitas. Você sabe que daqui a pouco a gente vai lembrar que nós esquecemos de falar alguma coisa. A gente deve ter esquecido muitas coisas, né? E vão me cobrar depois. Meu plano de governo, eu digo assim, a gente tem muitas leis já municipais que precisam ser restabelecidas e ser colocadas em prática e ser respeitadas, né? Não só na área de educação, mas na área da saúde, na área de infraestrutura, isso já tem, né? Essas leis já existem e precisam ser colocadas em prática. Eu tenho meu segmento que é a educação, tenho projetos, acredito que a gente precisa de projetos para atender esses alunos num período contrário, que eles não vão para a escola, porque você sabe que no CMEI a gente tem as crianças pequenininhas que os pais deixam lá para trabalhar, mas as crianças que já são maiores não têm um espaço, né? A gente tem aqui em Baiti o projeto PIA, que atende muitas crianças, mas um espaço pequeno, né? Então a gente tem que reprogramar, refazer essa questão de atendimento. Ampliar isso. Ampliar e Os também... pais precisam de ter um espaço a mais para as crianças? Precisa ter. Os pais precisam ter um espaço, né? Porque não é todo mundo que tem alguém que é suporte na casa, que possa ficar com os filhos, né? Então, assim, oficinas, aulas de balé, são projetos assim que podem ser criados. Futebol, capoeira, luta, artes, o esporte também. Eu vejo os meninos da Secretaria de Esporte ali, são bem dinâmicos, né? Eles já têm a escolinha ali, as crianças frequentam lá, dá uma reforçada nisso para eles. Nós temos que dá espaço para as meninas, né? Porque tem meninas que gostam de futebol, tem meninas que gostam de vôlei, tem meninas que gostam de capoeira, atletismo, pular. Aula de balé, aula de dança, né? Então, assim, o município precisa desses projetos. Até né? teatro, uma coisa que o pessoal não fala muito mais, cultura. Mas é tão Hoje valoroso, em dia, né? o município já tem, né, o repasse da lei, que tem o repasse para a cultura, né, que poderia ser usado para esses. Eu vi a Claire falar de fanfarra, eu adoro fanfarra, nossa escola tem fanfarra. Né? Ela está parada porque nós não temos instrutor, mas a fanfarra é algo que você traz muitos alunos para a escola, né? Você consegue melhorar muita coisa nele, porque ele vai tocar na fanfarra. Né? A gente tem a banda municipal, né, que é o Rogério, mas sempre é ele que manteve essa banda em pé. Então, assim, eu lembro que uma vez o promotor, ele foi lá tocar na escola, e um promotor viu e conseguiu ajudar ele a ganhar outros instrumentos. Então, assim, proposta não falta. Né, na área da saúde, o fortalecimento da saúde básica, que eu sempre bato que se fortalecer ali, ela funciona. Na área da educação, né, toda a questão de estrutura, toda a questão com os profissionais da educação, os funcionários públicos, que hoje são tão desvalorizados em relação às leis, um profissional... os funcionários públicos não têm estatutos, né? Eles não têm estatuto que rege para eles um plano de carreira. Nós, professores, também temos um nós que tem que ser revisto, ser reconstruído. Então, assim, são vários assuntos que, se eu falar, ainda vou deixar algumas coisas fora, sabe?
Então, tem leis nacionais que precisam ser aplicadas, já tem verba no município, já precisa ser revisto. Então, o vereador ele tem que ter essas visões, ele tem que entender essas questões legais para ele poder exercer a função dele como vereador. Então, eu acredito que eu estou pronta, estou preparada, né? Estou querendo, sou comprometida, tenho coragem. Consegue interpretar o que está vendo? Consigo interpretar, coragem não me falta para trabalhar, né? Então, assim, eu acredito que a população, eles têm uma boa opção em mim, né? É isso que eu ia falar para você. Já para a gente chegar no finalmente, professor, olhando para aquela câmera ali, dizer para o pessoal por que eles têm que votar na professora Tânia Constantino. Bom, pessoal, todos que me conhecem sabem que eu sou uma voz firme na área da educação. E essa mesma voz que eu represento a educação, eu quero representar toda a população. Vocês podem ter certeza que eu sou comprometida, sou corajosa, sou firme, não faço nada que não seja para a coletividade, né? Nunca busquei na educação algo pessoal, mas sim no coletivo da educação. Sei que farei um bom trabalho. Serei a voz daquele que não tem voz. Sabe aquela pessoa que diz assim para você, eu fui, mas não resolveu? Então, eu quero ser voz dessa população, que ela foi e não resolveu, mas eu quero ir e resolver. Então, eu conto com vocês, peço voto para vocês, a confiança de vocês na minha pessoa. Estou aqui para fazer a diferença. Muitas vezes podem dizer para vocês que sou muito exigente, mas sou exigente mesmo porque eu gosto que as coisas aconteçam, eu quero que as coisas aconteçam. Da mesma forma que eu fiz acontecer várias coisas na educação, eu quero que aconteça para os demais segmentos. Conto com o voto de vocês, meu número é 44333. Sou candidato pelo Partido União Brasil e apoio o Beto e a Vera para prefeito e vice-prefeita. Legal. Obrigado pela sua Eu presença, viu, professora? Se me perdoa se eu fui inconveniente, se eu fui inoportuno em alguns momentos, se faltou conteúdo. O que você achou? Foi difícil estar aqui comigo? Não, não foi difícil. Eu peço desculpa também, que acho que eu fiquei mais nervosa. Não, você foi As super pessoas bem. Pensam que eu falo Você foi bem, super bem. mas acho que mais perto do meu público, né, em Foi, relação... assim, a gente foi legal as perguntas, foi coerente? Foi coerente, né? Hoje não foi um dia muito fácil, né? Mas consegui cumprir o compromisso. A tua agenda toda, né? Foi muito correria. É que também estou com um problema de saúde familiar, daí a gente fica nesse... Vai para lá e vem para cá, né? Meu Deus. Uma correria. Melhoras para a pessoa que está em casa. Para minha mãe, que mãe. está em casa. Como é Que o nome aposto dela? que está lá me assistindo, a dona Salvina. Dona Salvina, um beijo. Eu acredito que está lá no hospital me vendo e me assistindo também. Um beijo, Dona Salvina. A senhora vai melhorar já, tá bom? Logo vai estar em casa. Professora, obrigado de coração. Eu que agradeço. Estamos finalizando a live do Instagram. Vou dar um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal do Instagram. Obrigado por estar aqui. Amanhã, quarta, acho que não vai ter, né, Rafa? Quarta, Nery. Vai de Tomazina, prefeito. Amanhã, Nery, candidata a prefeita, Quarta-feira, Nery. Tomazina. Então, espero vocês amanhã às 19 horas aqui, pessoal. Tchau, tchau, pessoal do Instagram. Valeu! E você que está no YouTube, quero agradecer vocês que estão aqui até agora. Não deixa de curtir, comentar, se inscrever. Como eu sempre falo, o intuito é eternizar bons momentos, trazer oportunidade, né? E quero agradecer vocês que estão aqui até agora. Estamos finalizando e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.